demorou bastante, tanto pra mim conseguir gravar esse vídeo, quanto pra o jogador em questão, que vai ser o tema desse vídeo, ter feito merda. Ou ter pelo menos vazado, porque tempo, vocês vão entender que não é algo recente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sou o Igor. Vamos pra mais um vídeo, mais uma conversa, mais uma troca de ideia. Pra quem não me conhece muito, até porque nem teve muito tempo, eu gosto bastante de LoL, acompanho bastante LoL. Eu jogo um pouco, mas tô longe de ser bom. Sou bom em outros jogos, não em LoL. Eu já acompanho o cenário competitivo há um bom tempo e o time pra quem eu torço, eu até comprei camiseta dos caras, é a PEN Game. Então ler a notícia que eu li foi pesado, bem pesado mesmo. Mas enfim, contextualizando, esse mano aqui, ele é conhecido como Titã. Ele tem outro nome, mas enfim. Ele é o AD Carry da PEN Game, né? O time titular da PEN no cenário de League of Legends, né? Agora voltou a CCBLOL. Antigamente era LTA, até agora há pouco, na real. E voltou a CCBLOL. Desde muito tempo ele já não tinha fama de ser um cara muito, muito bacana com quem ele se relacionava. Ele traiu a mãe do filho dele e pá. Agora ela é mãe solo e tá tendo que cuidar do filho basicamente sozinho, enquanto ele mantém a carreira dele, sustenta tudo, ele ganha bem. Porra, o cara é uma das maiores lendas que tinha pisado no cenário de LoL, era famoso, se dava bem com todo mundo, não tinha boato ruim dele, além dele ser um otário com as minas, e até aí tudo bem. Uns tempos pra cá, ele assumiu relacionamento com a Gabriela Zambrosuski, que ela é embaixadora da Redragon, deixa eu ver aqui. Isso, da Redragon mesmo. Ela pega e solta, depois deles terem assumido o relacionamento, mete esse post aqui falando que é o pior dia da vida dela e dá os parabéns ao envolvido. E todo mundo entende que é o Titã. Vai ter um monte de comentário falando sobre isso. Mais uma traição para Alexandre Titã Lima. Tem um post do Muka aqui falando sobre relacionamento de pro player de LoL. 90% dos casos é uma merda. Mas enfim, ela posta isso e todo mundo já entende que o cara traiu. Até aí estaria tudo bem. Mas essa conta, The True LoL, mostra uns prints de uma conversa que o Titã tá tendo com uma menor de idade. Uma mina de 16 anos, cursando ensino médio. E ele conversando com ela, flertando e pá. Enquanto tá no relacionamento com a Gabriela. A foto do perfil é recente, tudo. Dá pra ver que, infelizmente, é verdadeiro. E pra ter mais certeza ainda, a Gabriela dá like no post dessa conta. E essa conta se responsabiliza por soltar um pouco mais de informação sobre o caso. Não o suficiente para prejudicar o processo que vai ser aberto, mas dando bastante contextualização, mandando bastante print. Isso aqui é da época que ele ainda tava na Red Kennedy. Então, fazia bastante tempo. Red Kennedy eu acho que é 2023, por aí. Então, 3 anos atrás, tava nessa questão. E é foda. É foda. Ele já flertava com menina dessa idade, não se importava, chamava ela pra IAP. E beleza. Até aí, mesmo sendo imoral pra cacete, não é crime. Não seria o suficiente pra fazer com que ele perdesse o emprego, tecnicamente, igual ele perdeu. Então, o que mais ele poderia ter feito? PEN Gaming suspende Titã após suposto assédio sexual. O craque da organização foi suspenso devido a supostas queixas sobre seu comportamento fora de jogo. A PEN Gaming anunciou na segunda-feira sua decisão de suspender o AD Carry Titã indefinidamente após sérias alegações que surgiram nos últimos dias envolvendo seu último relacionamento e que se expandiram para incluir possível assédio sexual. Na última sexta-feira, Gabriela Zambrosuski, ex-namorada de Titã, fez várias postagens em seu perfil afirmando que havia sido traída pelo jogador, o que causou enorme agitação dentro da comunidade. Foi mais piada e coisa do tipo, até pondo ela como culpada por se relacionar com o Titã, que tinha já esse histórico, mas até aí, só isso. A partir de então, novas acusações começaram a surgir, como a troca de mensagens entre o jogador e uma adolescente menor de idade. Além disso, na segunda-feira, a Shape Sports Brasil soube que Gabriela e outras 4 mulheres estão prontas para entrar com uma ação judicial. Entre as alegações estão a divulgação de um vídeo íntimo sem o consentimento do parceiro e assédio sexual. Em uma das imagens que tivemos acesso, Titã diz a uma garota que ele enviaria um vídeo de si mesmo fazendo sexo com uma de suas ex-namoradas e depois envia um arquivo em formato temporário. Além dessa situação, também podemos averiguar que os pais adolescentes que tiveram suas conversas com Titã expostas nas redes sociais também pretendem ingressar no mesmo processo devido ao envio de uma foto seminua que o jogador enviou sem consentimento da menina de 16 anos. Inicialmente, a organização divulgou uma declaração oficial à imprensa reiterando que eles haviam recebido as alegações e estavam investigando os fatos que cercam o jogador. Poucas horas depois, a equipe anunciou a suspensão do jogador. Foi aqui o post da própria PEN, é o que eu tava
tava aberto aqui, mas foda-se. Tomamos conhecimento das ligações temporárias do Titã. Situações dessa natureza são tratadas com máxima seriedade pela organização. E nesse momento estamos avaliando as informações disponíveis com o cuidado que a situação exige. E a partir disso, definir as medidas cabíveis. E aqui em sequência tem esse post. Pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade institucional que carregamos. Diante do contexto envolvendo o atleta Titã, decidimos por seu afastamento por tempo indeterminado das atividades competitivas. Seguiremos acompanhando o caso com responsabilidade e tomaremos novas decisões conforme o andamento da situação. O resto eu não preciso ler, é questão da substituição pelo Marvin, que é um jogador que jogava no Tier 2, que é a categoria de base, entre aspas, do cenário de League of Legends. O Titã ainda ele não se pronunciou sobre isso, eu acho que ele nem vai, mas, cara, é muito triste esse tipo de questão. Tanto pra quem é fã, eu era muito fã dele, muito fã. E ver um cara que tu gosta muito fazendo isso é frustrante pra um caralho. Muito frustrante. Mas, pelo menos, ele vai ter algum tipo de punição. Ele já não vai mais poder jogar, pelo menos por um tempo. A PEN provavelmente vai tirar ele do time. Provavelmente, permanentemente, ainda mais se ele for condenado, já que na cadeia não tem LOL. E pra todo mundo, isso é extremamente benéfico. Fora o cenário de LoL e o time dele e quem era fã, é muito positivo. Uma pessoa que tem esse potencial de ser predador, que faz uns bagulho bizarro, o predador infantil, né, vai ser punido. Então, no fim do dia, é uma notícia boa. O cara foi exposto, ele não vai mais ficar fazendo isso tão cedo. Então, temos certa segurança. As jogadoras de LoL, a PEN como um todo tem bastante público feminino. Uma delas era a ex-jogadora da organização Aluma, que postou isso aqui. Espero que a PEN seja respeitosa e não resolva isso com um afastamento temporário. A torcida da PEN tem uma presença feminina muito grande e manter um cara que enxerga a mulher como objeto é simplesmente inaceitável. Porque, infelizmente, é isso que o Titã tava fazendo. Ia lá, mandava foto dele com ex, fazer o caralho com todo mundo. Tem a Hacks aqui. Não, a Hacks não é da PEN. Corta. Tem esse público feminino muito forte, tem uma afinidade muito grande com mulher na organização. Ela era um dos times principais na competição Ignis, né? E fica muito foda ter isso. Tem um cara como esse na organização. Pro Marvin, eu já vou deixar aqui, né? Falar um pouco mais com meu lado lauzeiro. Tu vai amassar, paizão. Tá ligado, né? Morteus é free win, com todo respeito. Mas brincadeiras à parte, desejar segurança e que as vítimas consigam superar todos esse tipo de coisa, porque isso vai gerar trauma, ainda mais em pessoas tão jovens, próximas à minha idade. E sucesso ao Marvin, sucesso à PEN, já que a organização não tem culpa das merdas que o jogador infelizmente fez. O que mais pesou nisso tudo não é só quem fez, é por conta da postura que ele teve numa situação anterior, que foi com o Brance. Esse post aqui. Ver o cara sair e ainda curtir com bebidas após fazer esse tanto de merda me dá ânsia. Ver pessoas assim na mesma profissão que eu e na mesma rota é ainda mais decepcionante. Por ser considerado uma pessoa de minha família, é ainda mais revoltante ver um desgraçado jogando sem ser punido. Uma hora a casa cai e não vai demorar. Essa foi a postura dele quando um outro jogador, Brance, fez uma coisa não quase parecida. É tão paia quanto, mas é menos grave. E vendo hoje, parece uma autocrítica, sabe? É muito foda. Ele sempre foi um cara que pareceu ser muito responsável, que parecia ter uma boa índole, apesar do que ele fazia com as namoradas dele, né? Que nunca foi algo que alguém passava pano. E no fim, ele fazia o que fazia. É muito triste, tanto pro LoL quanto pra todo mundo. Vamos torcer pra que tudo se resolva, pra que ele seja devido punida, caso tudo isso se prove verdade, o que até agora se provou. E fé, muita fé, vamos pra cima, torcer para que tudo seja resolvido da melhor forma possível, que as vítimas sejam amparadas e que as coisas melhorem. Que esse tipo de situação não aconteça mais. E se vir alguém aqui defender o Titã, falar que qualquer merda em relação a tentar defender ele, eu vou excluir comentário, vou mandar tomar no cu, tô nem aí. Inclusive, pra finalizar o vídeo, tem um cara que no último vídeo mandou um foda-se aí. Vai te fuder. De volta aí. É isso. Fé.